Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. Então, semana passada, a gente começou esse estudo em Daniel 9, a gente viu praticamente todo o capítulo, a gente já vinha estudando durante a semana, e a gente começou principalmente ali nos versículos 20, 21, 22, 23, falamos um pouco, e aí a gente parou bastante tempo no versículo 24. A gente viu ali que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. E a gente viu 6 itens aqui que são atribuições ou são atribuídas a Cristo. Tudo finaliza nele. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Essas, então, são 6 itens que são cumpridos na pessoa do Senhor Jesus. Muito bem. Nessa noite, eu quero começar trazendo algumas considerações iniciais a respeito desses 3 últimos versículos aqui. Tá? Então, isso aí precisa ficar bem claro. Como a maioria das profecias elas têm diferentes interpretações, Daniel também não é diferente, principalmente essa aqui sobre as 70 semanas. Então, não há tanta discussão entre os cristãos a respeito das primeiras 69 semanas. Apenas alguns debates acerca de datas e eventos históricos, isso aí a gente vai ver hoje. As discussões elas se concentram no significado da 70ª semana. Então, a primeira interpretação a respeito dessas 70 semanas de Daniel é a literal e futurista. Então, ela interpreta as semanas de forma literal, ou seja, representando um período preciso de tempo. No caso aqui, são 490 anos exatos. A gente viu que as 70 semanas são 70 semanas proféticas, são semanas de anos. Tá? Então, devido à interpretação estritamente literal, essa linha de interpretação entende que 483 anos já se cumpriram, o que corresponde a 69 semanas. Então, são 7 semanas mais 62 semanas. Aí fecham 69 semanas. E a última semana, no caso, a 70ª, ela foi adiada e transferida para os últimos dias da presente dispensação. Então, assim, existe um hiato entre a 69ª e a 70ª semana. É uma lacuna de tempo, um período indeterminado, que é a era da igreja. Então, finalmente, a 70ª semana, ela começa quando a igreja for arrebatada e o anticristo revelado, e corresponde aos 7 anos de grande tribulação. Essa, então, é a principal interpretação entre os pré-milenistas dispensacionalistas. Tá? Vamos à segunda interpretação, é a interpretação preterista, aquilo que já aconteceu, já é passado. Então, essa interpretação, ela entende que as 70 semanas já se cumpriram e a 70ª semana, ela corresponde ao período desde a morte de Cristo na cruz até a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, ali pelo exército romano. Porém, alguns preteristas entendem que a destruição de Jerusalém, ela não ocorre necessariamente dentro das 70 semanas, mas em algum momento depois delas. Então, muitos pós-milenistas defendem esta interpretação, inclusive. Então, a gente já viu a interpretação literal e futurista, vimos agora a preterista, que já aconteceu,
E a próxima e última de hoje é a interpretação simbólica. Essa interpretação defende que as 70 semanas devem ser entendidas de forma simbólica. Apesar de ser simbólica, essa interpretação ela se mistura com historicidade, ou com a história. As 70 semanas se cumprem historicamente, porém não existe a necessidade das datas serem exatas. Então, a 70ª semana é simbólica e se refere à época da igreja, ou seja, ao período que compreende desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Então, nós estaríamos dentro da 70ª semana já, para essa linha de interpretação. E essa é a principal interpretação entre os amilenistas também. Todas as interpretações sobre as 70 semanas de Daniel, elas possuem problemas, assim como outras também, né? O texto, de fato, não é claro, de forma que em qualquer posição que tomarmos, necessariamente estaremos defendendo uma simples interpretação. Sobre as 70 semanas e suas 3 divisões, muitas tentativas já foram feitas para estabelecer com exatidão a cronologia desse período. Porém, nenhuma delas se mostrou realmente eficaz. A gente vai ver isso nessa noite. Isso acontece porque a conta não fecha. É incrível, mas desde o ano passado a gente já vem estudando Daniel e eu venho tentando fazer essa conta, ela não fecha de fato. A conta não fecha com precisão em nenhuma das interpretações possíveis, isto é, sempre a data se mostra aproximada e não exata. E o último parágrafo desse autor diz assim: apesar de todas as dificuldades apontadas, vale ressaltar que na Bíblia não há qualquer erro ou contradição, ou seja, as opiniões conflitantes não significam que o problema esteja no texto bíblico, mas em nossas interpretações, que buscam entender detalhes que Deus achou por bem não nos revelar de maneira tão clara. E aí ele finaliza aqui, ó: penso que antes de qualquer debate sobre detalhes específicos dessa profecia, precisamos apontar para o glorioso cumprimento da mensagem principal que ela nos traz, a saber, segundo ele, a obra redentora do Messias. Esse é o principal aspecto. Isso certamente nos leva a admirar a verdade de que somente um Deus soberano, Senhor da história, é quem poderia revelar mistérios tão profundos ao seu servo Daniel. Então a gente fecha esse texto inicial, essa consideração inicial aqui na noite de hoje, para que a gente possa, então, tendo essa noção dessas linhas de interpretação, a gente poder iniciar o estudo. Então, aqui no versículo 25, diz que sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Nós temos 4 versões desse versículo 25. Nós temos a Almeida Corrigida e Fiel, a Almeida Revista e Atualizada, a Nova Almeida Atualizada e a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Então diz, ó, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Aqui parece que é bem claro entre todos. A NVI, ela diferencia um pouquinho. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, na verdade foi uma autorização, não foi nenhum decreto. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, o mês de Nissan, eu vou passar para vocês aqui, ó, aqui está ele, ó, o mês de Nissan judaico, ele equivale ao mês de março e abril do nosso calendário. Então, no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser de tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei,
E se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então aqui fica bem claro o que Neemias quer fazer lá em Jerusalém. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Então aqui, a grande maioria entende que este aqui é a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, a conclusão da muralha lá em Jerusalém, ela foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Então, eles demoraram 52 dias para construir a muralha. Mês de Elu, vamos lá, está aqui, ó. Mês de Elu, aqui embaixo, lá por setembro, agosto, setembro, ele foi construído. Lá em Esdras, capítulo 9, também dessa mesma época, ele diz assim, ó, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. O Talmud ele faz comentários a respeito do Pentateuco. Vamos ver o que os comentaristas desse site cristão aqui fazem a respeito das citações do Talmud. Então, esse site ele está fazendo citação da citação, ele está explicando a citação 3. Os rabinos, depois da época de Cristo, têm pronunciado uma maldição sobre qualquer um que tentasse calcular as datas deste capítulo. Citação 4. Por outro lado, esta passagem aborda principalmente Jesus, não com algum futuro Führer, se referindo a Hitler, né? Para usar o termo de Hal Lindsey, para o anticristo. Na verdade, a profecia aponta tão inequivocadamente para o tempo da vinda do Messias e de forma tão direta predisse a morte dele, que em séculos posteriores, rabinos judeus que não aceitaram Jesus desencorajaram o seu estudo e finalmente pronunciaram a maldição sobre todos os que tentam calcular os elementos do tempo. A citação 5 e última diz assim, ó, a coisa mais incrível ocorre no 9º capítulo de Daniel. Somos informados quando o Messias viria, mas ao invés de explicar isto para nós, nossos rabinos amaldiçoam qualquer pessoa que queira descobrir isso. Aí ele cita o nome desse rabino aqui, explodidos sejam os ossos daqueles que calculam o fim. Alguns de nossos rabinos, em mais uma tentativa de nos impedir aqui, eu acredito que seja de estudar Daniel, até mesmo afirmam que Daniel estava errado. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, o ungido será morto, mas não para si mesmo. Então a gente vê que Jesus ele morre não por ele, mas ele morre por toda a humanidade, por nós que estamos aqui hoje. O salmista ele vai falar sobre isso, sobre a crucificação de Jesus, Salmo 22. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Então, o salmista já está dizendo que o Messias que viria, ele ia padecer. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés, até mesmo a forma de morte que Jesus ia ter, ele fala aqui no Salmo 22. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Exatamente isso que aconteceu naquela época. E Isaías 53, que fala do sofrimento vicário de Jesus, pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo.
E aí ele vai dizer que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então ele se refere ao povo. Destruirá a cidade e o santuário. Então o rei ficou furioso e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Foi isso que aconteceu, inclusive, no ano 70 da era cristã. Mateus, capítulo 23, versículos 37 e 38, ele prediz a destruição de Jerusalém. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Então, é justamente a predição da destruição de Jerusalém e, naturalmente, do templo. Mesma coisa aqui no contexto de Lucas, capítulo 19, sobre a destruição de Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheira e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Naum 1:8. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas, o Senhor perseguirá os seus inimigos. Aqui nesse livro de Naum, essa é uma sentença contra a grande cidade de Nínive. Jeremias, capítulo 46, versículos 7 e 8. Aqui é uma profecia contra o Egito. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: Subirei, cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus moradores. Então, quando ele se refere aqui em Daniel que o seu fim será num dilúvio, ele se refere, como aqui nessas passagens que a gente viu, a uma invasão militar. Então, essa destruição acontece por conta de guerra. Aqui ele está falando de conflitos militares. Isaías, capítulo 8, versículos 7 e 8. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates. Aqui está falando sobre a ruína dos reinos de Israel e da Síria, tá? Fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. Está se referindo aqui a Israel. Esse arco de Tito está lá em Roma. O Senado e o povo romano ao divino Tito, Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano. Então, é uma homenagem ao imperador Tito. Na verdade, na época ele era general quando destrói Jerusalém, depois, mais tarde, ele foi também imperador. Então, esse monumento foi feito alguns anos depois para colocar na história a derrota dos judeus lá no ano 70. Já havia passado ali vários anos disso aqui. Marcos capítulo 13, versículos 7 e 8. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores.
Aqui em Daniel ele diz que até o fim haverá guerra. Lucas capítulo 21, versículo 24, para a gente fechar esse versículo 26 de Daniel. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Essa linha preterista, ela entende, então, que quem fará uma firme aliança com muitos seria o próprio Senhor Jesus. E essa uma semana seria no período ali, a partir do batismo de Jesus, quando ele começa o ministério dele, até a crucificação e um pouco mais ali para frente. Então, esse é o entendimento que eles têm. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, essa firme aliança, a interpretação literal futurista, tá? Então, quando ele fala lá no versículo 26, por exemplo, depois das 62 semanas será morto ou ungido, já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, esse príncipe aí, a grande maioria entende que é o próprio anticristo. Então, o povo seria o povo romano, o príncipe que há de vir seria, então, o anticristo, porque ele fala de futuro aqui, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações serão determinadas. E quando ele fala, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, estaria, segundo a interpretação literal futurista, seria com relação ao anticristo durante a 70ª semana, que é a semana da grande tribulação. Falando do anticristo, lá em 2 Tessalonicenses vai dizer o seguinte: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá, ou seja, a vinda de Jesus, ela não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é o abandono da fé, principalmente a fé cristã, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, falando do anticristo aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 18, sobre a vinda dele também, do anticristo. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Daniel 8, versículo 11 até o 14, diz assim: ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues? Aqui eu colocaria o santuário e os judeus, para que sejam pisados aos pés. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Daniel 8 ainda, só que no versículo 17, filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ainda falando sobre o anticristo lá em Daniel 8, 23 até o 26. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Na verdade, quem vai dar força para ele vai ser o próprio Satanás. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes,
mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Ele falou aqui no versículo 27 que o assolador viria até que a destruição que está determinada se derramasse sobre ele. A gente acabou de ver esse versículo aqui de Daniel 8, tá? Vamos ver mais um que está lá em Daniel também, Daniel capítulo 7, a derrota do anticristo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Agora um spoiler aqui, lá em Apocalipse capítulo 19, a derrota do anticristo e do falso profeta, exatamente isso que a gente vem comentando aqui, tá? E vi a besta e os reis da terra, a besta aqui é o anticristo, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Isaías 10, 20. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça, porque essa destruição já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Então, esses versículos fazem menção ao finalzinho do versículo 27 de Daniel aí. Então, eles colocam aqui que o decreto da restauração, ela sai, então, no ano de 444 a.C., e aqui eles colocam até o dia 5 de março de 444, que é o decreto de Artaxerxes, que a gente estudou lá no início, Neemias capítulo 2. Então, passam-se 69 semanas, que na verdade aqui são 7 semanas e 62 semanas. Então, somando as duas, 69 semanas. Até o Messias, o príncipe. Então, ele coloca aqui 30 de março do ano 33 depois de Cristo. Se refere à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Para esse grupo de estudiosos aqui, a semana 69 termina exatamente na entrada de Jesus em Jerusalém, na mesma semana em que ele ia ser crucificado. Tanto é que no gráfico deles eles colocam aqui, ó, o Messias é tirado em 3 de abril de 33 depois de Cristo, ou seja, alguns dias depois da entrada triunfal dele. Então, nesse período, a cidade e o templo são destruídos em 6 de agosto do ano 70 depois de Cristo. O general Tito e os romanos destroem Jerusalém por conta de revoltas ali dos próprios judeus. Então, para essa linha de interpretação aqui, a literal futurista, a semana 70 ainda não aconteceu, porém, as 69 anteriores já aconteceu na época de Jesus. Então, a semana 70, ele fala aqui, ó, o príncipe que virá, se refere ao anticristo. Então, ele vai ter uma semana aqui. A primeira semana de 3 anos e meio vai ser a ascensão do anticristo, onde ele vai começar a aparecer no mundo, e primeiramente as 10 nações antes dele, porque ele vem dessas 10 nações. E na segunda semana, 3 anos e meio, vai ser a perseguição contra os judeus pelo anticristo. Então, essa aqui é considerada a semana 70 pela linha de interpretação literal futurista. Essa aqui é a linha de interpretação preterista, que já foi passado, que tudo já aconteceu.
Então, para eles, neste caso aqui, a ordem para restaurar Jerusalém acontece no ano 455 a.C. Então, vocês veem que até mesmo para as datas ali, existem algumas datas que diferem uma das outras. Eu mesmo achei 4 datas diferentes. Achei 455, 452, 445 e 444 a.C. Então, as 7 semanas iniciais são 49 anos, até que Jerusalém é reconstruída. A gente viu ali Neemias reconstruindo o muro em 52 dias, e a cidade ela continuou sendo construída. Então, essas 7 semanas se referem a isso, a reconstrução de Jerusalém, mais 62 semanas, que traduzindo em anos, 434 anos. Então, 62 semanas mais 7 semanas, 69 semanas. E para essa linha de interpretação preterista aqui, a chegada do Messias, ou o batismo do Messias, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus e começa o ministério de Jesus, ele fecha as 69 semanas exatamente aqui. Tá? Então, após isso, na última semana, para essa linha de interpretação, no meio da semana, o Messias é eliminado, é crucificado. E aí, por isso que ele diz que na metade de semana fará cessar o sacrifício, tá? Se referindo ao próprio Jesus aqui. E o fim das 70 semanas foi quando Romanos destroem Jerusalém. A interpretação literal e futurista, a interpretação preterista e a interpretação simbólica, que foi a que menos a gente falou. Nós vamos falar agora um pouquinho dela. Então, a literal e futurista entende que as primeiras 7 semanas saem, então, com a ordem de Artaxerxes também. Eu colocaria o ano de 445, aproximadamente. Então, 7 semanas, isso equivale a 49 anos, ali por volta da última profecia do Antigo Testamento, lá de Malaquias. Então, Jerusalém ela é reconstruída nesse período de 49 anos. E aí, depois, 62 semanas, um período de 434 anos, que equivale ao período interbíblico, que alguns chamam de silêncio profético, até a entrada de Jesus lá em Jerusalém, equivaleriam às 69 semanas. As 69 semanas, então, para a linha de interpretação literal e futurista, terminaria quando Jesus entra em Jerusalém. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido. A gente sabe quem foi o ungido e quando ele foi morto. Então, não tem como a gente se perder nessa conta aí. Tá? Então, aqui, Jesus é crucificado e, após isso, eles entendem que há um intervalo entre a semana 69 e a 70. E essa semana 70... ela vai iniciar lá com a grande tribulação. Nós estamos aqui, os dias atuais. Vamos para a interpretação preterista, então. Ela começa mais ou menos no mesmo período da anterior. Não há problema com relação a isso. Porém, eles entendem aqui que as 70 semanas elas acabam na época de Jesus e na época em que Jerusalém ela cai diante dos romanos no ano 70. Tá? Então, para eles, a interpretação preterista, todos os 70 anos aqui, ou as 70 semanas proféticas, melhor dizendo, elas já ocorreram. Para a interpretação simbólica, as 69 semanas são simbólicas e a última semana também é simbólica, que para eles é a época da igreja, período que compreende desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Não, só para comentar que eu achei bem interessante essa comparação aí desse último gráfico que eu estava falando. Eu gostei. Eu achei... Olha, eu lembro que eu estava falando. Eu achei bem interessante isso aqui. Embora eu não entenda, ainda não compreendo bem essa parte das 70 semanas, mas aqui eu achei bem legal aqui, né? Expor ali cada uma, né? Mostrar a visão de cada um. Eu gostei, eu não sei. Achei bem interessante. De repente, na próxima aula, eu entendo mais alguma coisa. Estas comparações foram ótimas, no meu entender. Quero
quero agradecer ao irmão Cristiano e encorajar a todos nós, né, a continuarmos, né. A minha questão é o seguinte, é, essa visão que luz traz para nós atualmente, né? Esta visão, que desafio, né? Diante destas visões, né? Que desafio ela acaba por impactar as igrejas, né? As profecias, principalmente essa de Daniel, né? No teu ponto de vista, que importância ela traz para a igreja, né? A igreja de hoje. E essa questão da, da conservação, das profecias. Esse contexto aqui das semanas de Daniel, ele vai falar da soberania de Deus. Ele continua mostrando isso praticamente no livro todo de Daniel, né? Quando eu quis trazer essa profecia das 70 semanas, era para mostrar para a gente, segundo a visão literal futurista, que é uma das interpretações, que a igreja hoje, o contexto da igreja, nós estaríamos entre a semana 69 e a semana 70, que para essa linha de interpretação literal futurista, ela entende que a semana 70 seria para o povo de Israel, porque as 70 semanas são destinadas para Israel. Então, esse entendimento que eles nos trazem e que eu defendo essa linha de interpretação, eu coloco que a igreja, a importância da igreja, ela estaria aí, nesse contexto, aguardando, então, ela ser arrebatada para que a semana 70 ela possa dar continuidade às 70 semanas proféticas de Daniel. Então, nós estamos naquilo que a gente chama o tempo dos gentios, tá? Ou o tempo da igreja. Entendeu? Nós estamos dentro desse contexto aí. Agora, na próxima semana, por exemplo, nós vamos iniciar o capítulo 2 de Apocalipse, que fala justamente das igrejas. Por isso que nós fizemos essa parte introdutória em Daniel, somente para mostrar onde nós estamos no espaço e no tempo aí. Bem, esta introdução, eu agora consigo perceber a importância, né? Porque para a gente entrar em Apocalipse nas igrejas, precisamos compreender essas visões, essas revelações. E é verdade, eu já estou aqui muito esperançoso, né, em poder compreender exatamente, né, segundo as interpretações, e depois compreender as igrejas em Apocalipse. E, olha, e é verdade que hoje nós principalmente o irmão Cristiano tocava na questão do anticristo, né? Hoje nós conseguimos ver essas profecias, né? Mas eu até diria que hoje não temos dado crédito. Não temos dado crédito ou a real importância de conseguir, de poder compreender exatamente esse posicionamento da questão de anticristo, quando começou e quando vai terminar e tudo mais. E essas questões vêm nos fortalecendo a nossa compreensão, fortalecendo a nossa compreensão no sentido de nós estarmos preparados.